que será que este é o meu nome? Por que será que eu moro nessa cidade? Por que será que eu estou nessa igreja? Por que será que eu estou nesse curso? Afinal de contas, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Essa e muitas outras perguntas nós vamos responder na ministração dessa terça-feira. Vem comigo! Você já deve ter se perguntado muitas vezes qual será que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Embora seja muito comum nós pensarmos que aquilo que Deus tem para nós está relacionado simplesmente a nós realizarmos os nossos sonhos, não é bem assim. Para começar, o propósito de Deus, ele tem algumas características. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz o seguinte: é propósito de Deus que todos os homens sejam salvos. Então a primeira característica do propósito de Deus é que você alcance a salvação através de Cristo Jesus. Mas também quando você observa o Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte: todos os meus dias estavam escritos nos seus livros, sem que nenhum dele tivesse existido. A palavra de Deus é revelada ao profeta Jeremias, que quando ainda estava no ventre, Deus o havia escolhido para ser profeta. Também o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, diz que Deus o chamou desde o ventre materno. E nós pensamos da seguinte forma: não é só para que eu possa realizar os sonhos da minha vida, não é só para que eu alcance os meus objetivos que Deus permitiu que eu nascesse. Muito pelo contrário, Deus tem muitas coisas para fazer em mim e através de mim. E para isso eu quero que você analise junto comigo esse texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse texto diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas ainda fica a pergunta: qual é o meu propósito? Pergunte para as pessoas da tua célula. Pergunta lá: o que você acha que é o propósito de Deus para a vida do ser humano? E escreve para ver o que eles vão dizer, e aí você compartilha com a gente na reunião. Mas ainda a pergunta a ser feita é: qual é o propósito de Deus para a vida do ser humano? Eu tenho algumas dicas para compartilhar com você. E a primeira dica é que o corpo de Cristo usa cada parte para um propósito específico. Deus precisa de pessoas para que sejam suas mãos, para ajudar no serviço braçal e operacional no reino de Deus. Deus precisa de pessoas que sejam os seus ombros, para poder acolher aquele que está emocionalmente vulnerável. Deus precisa de pessoas que seja a sua boca para proclamar o ano aceitável do Senhor e também para trazer as orientações para que as pessoas conheçam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus precisa de pessoas que sejam seus pés para ir por todas as partes e pregar o evangelho a toda criatura. Só que sabe qual é o problema? Geralmente as pessoas sempre estão procurando um sinal. Qual é o sinal do propósito que Deus tem para a minha vida? E normalmente não é assim. A segunda dica que eu quero te dar é que não é necessário buscar tanto do lado de fora aquilo que Deus vai colocar em você. E o próprio Deus pode revelar isso a você. Olha, muito mais do que um sinal externo, é o sentimento que Deus coloca em você acerca de alguma coisa relacionada ao reino. Você já sentiu vontade de orar por alguém dentro da igreja? Já teve alguma vez que você chegou aqui na igreja e você falou assim: cara, eu vou ajudar as pessoas aqui a carregar as caixas, arrumar os bancos, fazer a limpeza? Você já sentiu essa vontade? Você já sentiu vontade de colocar os seus dons, os seus dotes, as suas habilidades à disposição da igreja, por exemplo? E aí você vai perceber que quando Paulo diz aos Filipenses que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar, é que primeiro ele coloca um sentimento em você para você ser útil na obra de Deus. E na medida em que você vai se envolvendo, Deus passa a revelar o propósito dele para você. Mas eu tenho uma terceira dica para dar para você. E ela é a seguinte: entender que tão importante quanto receber as bênçãos é ser
uma bênção? O próprio apóstolo Lucas, ele escreve que bem-aventurado é dar. Isso significa para nós que muito mais do que receber os milagres de Deus, é você ser a ponte para que uma pessoa receba um milagre. Muito mais do que alcançar um emprego, é você ser a ponte para que outra pessoa seja abençoada com o emprego. Está entendendo mais ou menos? Presta bem atenção, todas as vezes em que os discípulos atuaram na palavra de Deus, foi para trazer benefício para outra pessoa. Os discípulos curavam as pessoas, acolhiam os órfãos, acolhiam as viúvas, prestava assistência social, realizava libertações de espíritos malignos. Presta bem atenção, tudo aquilo que os discípulos faziam não era para o seu benefício próprio, mas para benefício do outro. E agora você começa a compreender que o propósito de Deus está em usar aquilo que de melhor você tem para beneficiar e ajudar outras pessoas, e através dessa ajuda, essa pessoa vai conseguir chegar até Deus. Isso é ser uma bênção. É como se Deus fizesse assim, Ele manifesta em nós, nós vivemos isso e a partir de então Ele passa a manifestar através de nós. Tenho mais uma dica para você. Quarta dica: entender que o seu propósito sempre vai estar alinhado com a vontade de Deus. Como eu falei no começo, geralmente a sequência da vida de uma pessoa é a seguinte: nascimento, crescimento, desenvolvimento, começa o processo de educação, aí entra para a fase escolar e posteriormente acadêmica. É nesse momento que a pessoa passa a aprender a realizar as suas escolhas. Também vem o contato com os primeiros frutos do seu trabalho. A pessoa começa a ganhar uma graninha, começa a viver o primeiro emprego. E aí começa a se dedicar ao aperfeiçoamento, a conquistar uma profissão. E quando a pessoa conquista essa profissão, começa a planejar com quem vai casar, quantos filhos vai ter, aonde vai morar. E quando a pessoa alcança essas coisas, começa a trabalhar para realizar os seus sonhos, estabilizar a sua família e deixar um legado para os filhos. Isso Deus tem para a sua vida. Mas, muito além de realizar os seus sonhos, Deus quer que você realize os sonhos dele através das suas habilidades, através daquilo que você pode oferecer. A Bíblia fala sobre dons pessoais. Os dons pessoais são habilidades que Deus entrega para as pessoas no seu nascimento. Por exemplo, o dom de profecia não seria especificamente o profeta da Bíblia, o eis que te digo, mas uma pessoa que tem facilidade em se comunicar. Uma pessoa que tem uma boa oratória e que não teria dificuldades em comunicar algo. Esse tipo de pessoa, Deus deseja usar para que outros conheçam de forma simples e natural sobre o Evangelho de Jesus. Existe também o dom de exortação, que a Bíblia ensina que é alguém que incentiva outras pessoas. É aquela pessoa alegre, aquela pessoa entusiasmada, é uma pessoa que é de fato uma força motriz para que outros possam fazer algo. E se você tem essa habilidade, você pode ajudar outras pessoas a serem felizes estando na igreja, servindo a Deus, lendo a palavra de Deus. Esse tipo de pessoa é uma das pessoas mais especiais que Deus tem para mostrar que servir a Deus não é algo chato, não é fanatismo, não é careta. Tem também o dom de governo. Sabe aquela pessoa que não tem dificuldade de estar em um grupo e conduzir as coisas? Olha, se você tem esse perfil, tem muita coisa para fazer no reino de Deus e você pode ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas a organizar os seus trabalhos. Você pode ajudar as pessoas a planejar o seu trabalho na obra de Deus. Preciso de você, cara. Tem também o dom de serviço, a diaconia. Essas pessoas são aquelas pessoas que não conseguem ver um lixo caído no chão que já sai correndo para pegar. É aquela pessoa que sempre está disposta e não precisa receber um convite formal para lavar uma janela, para limpar o chão. Pessoas estas que vivem procurando alguém na rua para poder ajudar de alguma forma. De repente, o carro de alguém quebrou, ele desce do carro dele e vai ajudar a empurrar. Ele está passando na rua e vê alguém colocando areia para dentro de casa e se propõe a ajudar. O que você acha? Fala para mim, líder. É top, não é? Pergunta para as pessoas da tua célula. O que você pode fazer?
Quais são as suas habilidades? Você tem habilidades, você tem algo que você sabe fazer e sabe fazer bem, e você pode contribuir com o reino de Deus. Tem também o dom de contribuição. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que tem um nível de generosidade acima do comum. Uma pessoa que sempre está disposta a ajudar. Alguém chega para ele e fala: ô cara, me dá uma força aí, estou precisando de comida. E ele vai lá e faz uma compra e entrega lá para essa pessoa. Pode ser que você já tenha vivido isso. Alguém aqui já recebeu esse tipo de coisa? Tá lá na sua casa, aí o cara bate na porta lá e fala o seguinte: olha, Deus mandou eu vir trazer aqui para você essa cesta básica, etc e tal. Eu já vivi isso. Cara, foi uma coisa muito sobrenatural. Tem também o dom de misericórdia. Sabe aquela galera que não consegue ficar uma semana sem levar comida para as pessoas que estão em situação de rua? Normalmente essas pessoas gostam de participar de ações sociais. Tem ação social aqui na igreja, você pode participar, você pode ajudar. E por último, tem o dom de ensino. Sabe aquela pessoa que explica nos mínimos detalhes e quem ouve compreende certinho? É de você que nós estamos precisando para poder compartilhar sobre as coisas do reino de Deus. Há muito espaço para realizar muitas coisas aqui no reino de Deus. E tem um detalhe que eu quero passar para você. Eu tenho aqui um teste vocacional. Vou mostrar um pouquinho para você aqui, tá? Nesse teste vocacional nós temos aqui 35 perguntas. Tá tudo bem explicadinho para você. Você vai ler cada uma dessas perguntas e de 0 a 5 você vai colocar nesse quadro aqui o quanto a resposta dessa pergunta representa para você. Se, por exemplo, a primeira pergunta é: tenho experimentado um desejo especial em transmitir as mensagens vindas de Deus? Essa é a primeira pergunta. Se por acaso você faz isso às vezes, você vai colocar aqui o número 2, aqui na resposta número 1. Está compreendendo? E aí você vai preenchendo todos os campos aqui, todos os números de acordo com cada uma das respostas. Está bem explicadinho para você, aqui as orientações, elas estão escritas aqui nessa folha e você vai poder descobrir qual é o seu dom, a habilidade que Deus te deu desde quando você nasceu e que você pode contribuir com o reino. Top, não é? Agora que você compreendeu que Deus tem propósito com as suas habilidades para benefício do reino, pode ser que você tenha a condição de ensinar sobre Jesus. Pode ser que você tenha a condição de servir como Jesus serviu. Pode ser que você tenha a condição de contribuir para que outras pessoas cheguem a Deus. Você sabe aquilo que você pode contribuir e é com essa habilidade que o reino de Deus conta com você. O propósito de Deus para a sua vida é que você realize os seus sonhos e que através da realização dos seus sonhos você faça com que outros possam se achegar a Deus. Agora que nós conseguimos aprender qual é o propósito de Deus, qual é o seu propósito, nós vamos buscar e colocar em prática. E na semana que vem nós vamos aprender mais um propósito, o da igreja. Muito top, né? Esse mês está demais. Nós já aprendemos qual é o propósito de Deus, que é que você seja salvo. Qual é o seu propósito, que a sua salvação seja um instrumento para que outros sejam salvos. E na semana que vem nós vamos aprender qual é o propósito da igreja. Amém, meus queridos? Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima ministração em nome de Jesus. Valeu!